Ora viva, muito boa noite Moçambique, boa noite Sofala, boa noite cidade da Beira. Saudar você que nos acompanha neste momento através da nossa plataforma digital, WhatsApp e Facebook. Este programa que é Hora Gospel, que vem para poder tirar algumas dúvidas através da palavra de Deus. Este programa Hora Gospel é basicamente um programa cristão, um programa de interesse social. Para já terei como prazer de poder convidar o nosso convidado que está cá presente, que juntamente nós vamos debater acerca do nosso tema que preparamos, que é um tema muito interessante. Não saia daí neste momento, você que está nos acompanhar. Coloca a tua garrafa de água, esteja bem atento, porque o programa de hoje estará a aquecer, que vai ter muito o nosso, este que é o programa. Para já, vou ter o prazer de poder convidar, apresentar o nosso convidado que está presente, que é o pastor, os nossos pastores que estão cá presentes. Vou começar com o pastor Mael. Boa noite, pastor. Sejam bem-vindos ao programa Hora Gospel. Boa noite. Boa noite também para todos que estão neste momento a assistir este programa e quero agradecer desde já por ter nos convidado a estar aqui neste programa. Sim, sim. Muito obrigado, pastor. E temos cá também o pastor José Brito, ele que é o pastor também da igreja Pentecostal Nova Filadélfia, juntamente com o pastor Mael, também que é o pastor da igreja Pentecostal Nova Filadélfia, que mostraram presente para poder fazer com que o programa Hora Gospel possa ser um programa diferente. Para já nós vamos poder entrar no nosso tema e exatamente vamos falar do cristianismo. Este que é o tema de hoje. Vou lançar uma pergunta para o pastor José. Então, com base no nosso tema acerca do cristianismo, este que nós vamos falar. Então, gostaria que o pastor José pudesse fazer entender algumas pessoas que nos acompanham neste exato momento o que é quando falamos de cristianismo, segundo a ideia do pastor deixasse ficar acerca do cristianismo. Se calhar tem alguém que está nos acompanhando e não entende esta palavra cristianismo, quando dizemos cristianismo. Então, gostaria para o pastor deixasse ficar alguma palavra acerca deste nosso tema. Primeiramente, é dizer, acerca do cristianismo também vem através de cristão. Então, nesse sentido, então, para poder ser alguém, ser dito que você é um cristão, é cristianismo ou você provém do cristianismo, então são coisas que às vezes nós precisamos entender. Então, existe cristão e existe ser cristianismo. Então, tem duas coisas diferentes. Nesse sentido, nós vamos encontrar cristão. Então, muitos podem crer, né? Muitos acreditam, creem. Mas, nesse sentido, nós precisamos entender o que é ser cristianismo. Cristianismo nós vamos ver muita gente lá também tem falado acerca de ser cristão. Mas por ser cristão não quer dizer que você já quer dizer, você já está no outro passo para poder a pessoa dizer que não, você já é crente. Não, cristianismo é uma parte diferente de cristão.
uma parte diferente de cristão. Então, nesse sentido, nós vamos encontrar, tem lá cristianismo, tem lá cristão, né? Tem lá crente. Então, lá nós vamos encontrar muitas pessoas diferentes no mesmo ramo. Pastor Mael também poderia deixar o seu comentário acerca de o entender do cristianismo. Está bem, eu entendo de uma maneira, talvez seja da mesma maneira, mas um pouco diferente. Sim, sim. Cristianismo vem de cristão. Eu disse no princípio que a palavra cristão veio dos seguidores que seguiam Cristo. Essa é uma identidade de ser cristão. Né? O cristianismo é uma religião que segue Cristo. Eu não diria religião, porque religião segue apenas uns determinados leis, uns determinados, quer dizer, um fio de pensamento de alguém diz que pode fazer isto. Enquanto que cristianismo, eu digo que é uma igreja. A origem de ser cristão, o cristianismo é a igreja originada por Jesus Cristo. Eu tenho ouvido muitos debates de pessoas, pregações das pessoas, dizendo que a primeira igreja é fulana de X, a primeira igreja é fulana de X, ou a melhor igreja é fulana de X, a melhor igreja é fulana de X. Não, existe uma e única igreja. Esta igreja que fundou em Jesus Cristo. Quando ele chamou Pedro, dizendo assim: Pedro, tu és pedra, em cima desta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí começou a igreja. E quando Jesus ressuscita, para não levarmos muito tempo aqui, quando Jesus ressuscita, já tinha sido estabelecida a igreja através de Pedro, através dos apóstolos. E esses apóstolos esperaram para ser capacitados por Espírito Santo, que nós encontramos no Atos 2, a descida do Espírito Santo. Então, com o poder do Espírito Santo, e Deus permitiu que os discípulos sejam perseguidos. Quando foram perseguidos, nós encontramos a morte de Estevão, nós encontramos a morte de Tiago, que foi decapitado em frente de Pedro. Aí começaram a lastrar a igreja. Alguns discípulos foram noutro canto e outros discípulos foram noutro. E acredito eu que Filipe foi para Antioquia, ele começou a pregar o evangelho. E quando Pedro foi para lá, segundo a maneira deles de exaltar Cristo, representar a Cristo, eles foram chamados pela primeira vez cristãos. E ali logo passou esta igreja como um grupo dos cristianismo, os que seguem Cristo, os cristãos. Então serviu como uma religião, mas não uma religião, é a igreja de Cristo. Já vamos para o nosso primeiro intervalo. Acredito que a conversa está sendo uma conversa quente. Para já nós vamos sair do nosso primeiro intervalo. Voltamos no segundo bloco para podermos dar a continuidade. Até já, não sai daí. A fraqueza de uma empresa é uma oportunidade de crescimento para o seu concorrente ou um sonhador. Pois a fraqueza ou inexistência de um produto ou serviço dá origem a um problema empresarial, governamental ou social. Por sua vez, todo problema deve ter solução, e esta solução deve ser transcrita em forma de um projeto para, se possível, captar investidores ou financiadores do seu projeto. É assim que a Agência Internacional de Desenvolvimento Empresarial, que oferece treinamento em elaboração e apresentação de projetos. Os nossos conteúdos e metodologias são elaboradas de acordo com a evolução tecnológica
e sempre procuramos trazer o melhor de nós para ajudarmos no melhor de si. Não perca a oportunidade do sucesso com treinamento em elaboração e apresentação de projetos. Inscreva-se hoje através do e-mail. Para mais informações, ligue para 86 57 31 000 ou visite www.aidelda.com. Já estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Hora Gospel. Nós estamos basicamente hoje tratando, teremos como esse nosso tema que é o cristianismo. Já ouvimos comentário, o pastor Mael deixou o seu comentário, deixou ficar o seu comentário acerca do cristianismo. Para já, gostaria de saber qual é a diferença entre um cristão e não um cristão. É dizer-se acerca da diferença entre cristão e não cristão. Existe muita diferença. Sim, sim. Então, se nós vimos no ramo de cristão, então, lá nós vamos encontrar muita diferença no sentido daquilo que ele é. Sim, sim. De ser cristão, daquilo que ele é, no sentido de como que ele se apresenta, então, como que ele se dá com o povo. Então, nesse sentido, nós vamos notar que então, também dentro dele também podemos encontrar dois tipos de pessoas. Então, tem ser cristão, tem de fingir ser cristão. Então, nesse sentido, nós vamos encontrar duas pessoas diferentes no ramo de cristão. Então, nesse sentido, ser cristão, então, lá representa a presença de Jesus sobre a sua vida. Então, de pessoa não cristã, então, pessoa não cristã, ele não acredita. Não acredita em tudo quando se fala de Deus, em tudo quando se fala de Jesus, ele não acredita. Então, nesse sentido, lá existe diferença. Existe diferença. Por isso que de ser cristão e a pessoa não ser cristão, existe duas diferenças. Então, nós podemos ser duas pessoas a andar no mesmo caminho, mas enquanto o povo repara para nós, lá ele consegue notar. Ele consegue notar que naquelas duas pessoas existe cristão, existe não cristão. Então, nesse sentido, eu não sei se nesse sentido de ser cristão, então lá nós vamos poder encontrar outro nível, porque a pessoa começa a mudar do seu comportamento de ser cristão, ele muda em várias formas, em tudo que ele muda. Então, de não ser cristão, ele não aceita conselho, né? Ele não aceita conselho, ele não está nem aí com a ideia dos outros. Então, lá nós vamos notar que este falta de receber Cristo. Então, a pessoa que já recebeu Cristo, lá nós vamos ver a diferença, porque quando você fala de uma coisa para a pessoa que já é cristão, então a pessoa acredita, porque ele sabe a quem morreu sobre o seu lugar. Nesse sentido. É por isso que existe diferença de ser cristão e não ser cristão. Certo. Eu peguei em um ponto, o pastor disse que existem pessoas que fingem ser cristão. Gostaria de saber qual é a característica que mostra que na verdade este é alguém que está a fingir ser cristão, mas não é cristão. Nós, nesse sentido, nós vamos encontrar nesse sentido de fingir ser cristão. Sim. Nós podemos ter algumas pessoas lá dentro da igreja, mas não estão lá para servir a Cristo, estão lá para o ambiente. Então, ele está a se fingir de ser cristão, está a procurar o lugar para poder fingir de ser cristão. Então, por causa do quê? Porque em algumas coisas que quando nós falamos acerca do Evangelho, acerca de Jesus, ele está lá, também ele encosta lá, mas o que ele faz não representa ser cristão. Quero acreditar que alguém que está nos acompanhando também, a mesma dúvida já conseguiu. Se a pessoa
é alguém que finge ser cristão, acredito que irá deixar de ser cristão. Ele não irá mais fingir ser cristão, acho que vai se tornar um cristão verdadeiro, não é? Ok, Pastor José, muito obrigado, Pastor José. E Pastor Mael, qual é a característica ou o caráter de um verdadeiro cristão? Para alguém ver que na verdade esse é um verdadeiro cristão, eu acho que deve ter uma característica. Muito obrigado mais uma vez. É assim, primeiro nós vamos olhar para ver por que este grupo que seguiam Cristo foram chamados de cristãos. É porque eles apresentavam características de Cristo. Nós chamamos mangueira porque a mangueira dá manga. Pelo fruto nós conhecemos quem realmente é esta pessoa. É o fruto que nos revela. As aparências nos enganam. Nós podemos encontrar as pessoas que fingem ser boas pessoas. E até podemos encontrar boas pessoas, mas ainda não são cristãos, não têm um bom caráter. Porque primeiro, para ser cristão, você o que tem que fazer é crer em Cristo. Primeiro você tem que buscar o Cristo para ti. Você é cristão. Então, como é que você vai identificar a imagem de Cristo? João 8, versículo 32, se não estou errado, né? Vou começar um pouco mais para cima. Já se são os verdadeiros meus discípulos, seguirão os meus mandamentos. Nós poderemos mostrar o nosso caráter quando a gente seguir os mandamentos de Cristo. Então, fingir, como o pastor disse, é exatamente isso que diz. Não basta apenas ir na igreja. Não basta apenas estar dentro da casa de Deus, enquanto você vive outros princípios. Antigamente, as pessoas tinham ídolos. Tinham ídolos que eles prostravam-se diante deles e diziam que era Deus deles. Só que agora, na atualidade, já não existe muito pessoas com imagens, culturas dentro das suas casas para poderem servir de Deus e não se identificar que esta pessoa é idólatra. Não sei se estou a conseguir falar bem. Estou a dizer assim, antigamente as pessoas tinham imagens dentro das suas casas, tinham esculturas, deuses, que eles encurvavam diante deles e chamavam de Deus deles. E nós entendíamos que essas pessoas eram idólatras. Só que agora já não existe, você não vai encontrar numa casa de um jovem com uma escultura para adorar. Então, existem muitas maneiras que as pessoas se desviam do caminho do Senhor e ali acabam a fingir, a ir na igreja e ainda viver as suas práticas. O que nós devemos fazer é ouvir a palavra e cumprir. O processo de caráter não é de hoje para amanhã. Você é ensinado uma coisa, hoje você sabe que isso está errado, você deixa. Amanhã você descobre que aquela outra coisa que eu ainda fazia, aí também estava errado, você deixa. Então assim você vai mostrando o caráter, vai mostrando às pessoas que está a mudar gradualmente a sua vida e as pessoas chamam você como verdadeiramente cristão. Já percebemos que existe uma diferença entre um cristão verdadeiro. Existe uma diferença, né? E mais uma pergunta que às vezes, não é? Existe uma crítica em que as pessoas lá no bairro, nas zonas, entre crentes, existe uma disputa, não é? Dizendo que a dúvida que eu tenho é, pastor, é pecado alguém que é crente, não é? E casar
uma pessoa que não é crente, será que é pecado? Eu gosto muito de falar de casamento. Gosto muito, estou a aprender muito a falar amém. Uma coisa é pecado, outra coisa se convém. Existe diferença entre pecado e uma coisa que não convém. Paulo disse: não vos prendais em julgos desiguais. Né? Julgos desiguais é um boi grande e outro boi baixo. Então, praticamente, o jugo, que é aquela travessa, aquela madeira que é colocado no boi, fica inclinado. E os bois não vão conseguir puxar bem a charoa. Né? Então, quando diz isso, por mim, eu diria que não é pecado. Mas se convém, não. Seria bom? Não. Mas é pecado? Não é pecado. Porque se nós entrarmos em 1 Coríntios, capítulo 7, que fala do casamento, ali Paulo vai descrevendo, né, vai dizer que aquele que tem mulher descrente pode ser salvo através do seu marido. Aquele que tiver marido descrente também pode ser salvo por sua esposa. Né? Capítulo 7 de 1 Coríntios, quando Paulo retrata acerca de casamento. Então, é muito melhor para jovens cristãos ou cristãos casarem-se com cristãos. Por quê? Porque vocês vão falar a mesma língua. Salomão foi dito, era uma lei para todos os reis, né? Salomão foi dito para não casarem com as mulheres estranhas. E Salomão o que fez? Foi casar com as mulheres egípcias, né? Foi casar com uma egípcia, foi casar com um cananeu, foi casar com muitas mulheres. E o que aconteceu com Salomão é fazer templos para deuses das suas esposas. Fracassou espiritualmente. Então, este é um perigo em que um cristão casa com uma mulher, ou uma cristã casa com um homem que não é cristão. Há um perigo. Vamos por um exemplo. Uma pessoa sobe um nível de pelo menos 1 metro e a outra pessoa fica embaixo. E outro pegar a mão, puxar. Quem vai cair? Ou quem vai conseguir puxar o outro? Quem vai puxar o outro? Aquele que está embaixo. Aquele que está embaixo, porque ele está firme. É assim exatamente como nós estamos. A nossa fé cristã, nós estamos num lugar assim. E a pessoa que não está ainda como crente, está embaixo. Isso significa o quê? Quem não vai à igreja, ele tem certas coisas que o mundo chama. Por exemplo, tem discotecas, tem lazeres, tem passeios, tem coisas que ele tem que fazer. É porque deve-se fazer. Naquele mundo, naquela área, tem que se fazer. Um jovem que não é cristão não pode ficar sem beber. Ele bebe com os amigos, não sei o quê. E volta para casa o marido, muito bêbado. O que acontece? A esposa, como cristã, começa a orar e chorar. O casamento é uma escolha. O casamento é uma escolha. Amém? O casamento é uma escolha. Então, por mim, eu não diria que é pecado. Mas se convém, por mim, seria não. Tem uns jovens, outras pessoas, oram, dizem que é faia, né? Então, eu vou levar esta mulher, eu vou lhe converter, então vai ser grande mulher de Deus. Olha, quem converte a pessoa não é outro homem. Quem convence a pessoa é o Espírito de Deus. Então, por que você não luta antes de ser sua esposa ou antes de ser seu marido, lutar para ele crer em Cristo Jesus e o Espírito Santo habitar na vida dele? Do que você dizer que eu vou fazer isto, porque o homem não faz. O homem aprende para poder passar as mesmas ideias para outras pessoas. O homem tem que crer, o Espírito Santo viver na vida dele para representar, refletir a imagem de Cristo, como Paulo disse, nós somos espelhos. Então, pecado, eu não digo que é pecado. Se dependesse de mim, não seria bom, mas não é pecado.
É a minha ideia. Não está obrigado alguém a acreditar nisto ou dizer que aceitar isto, mas analise bem se é pecado ou não é pecado. Para mim não é pecado, mas muito bom é casar-se entre cristãos. Ué, pastor, se calhar tem alguém que se calhar casou-se com alguém que não é cristão, está a acompanhar esse programa, não é? Está a acompanhar esse programa. Que conselho o pastor daria, não é? Sendo pastor como um homem de Deus, pastor Estão cá, que conselho daria para este irmão ou esta irmã acerca do seu casamento? Falando nisto, temos que entender o que é casamento, o que é uma união. Eu diria que para a pessoa que está a viver maritalmente, numa união, num relacionamento com alguém que não é cristão, você já se uniu. Já se uniu. Não, eu não diria que divorcie para procurar cristão. Estaria a fazer o quê? Não. O que você tem que fazer, aquele que está a viver maritalmente ou mesmo casado com alguém que não é cristão, peça a Deus, convide o seu parceiro ou a sua parceira, peça ao Espírito Santo pousar na vida deste homem ou desta mulher para poder entrar na igreja. Mas eu não sou aquele que posso aconselhar dizer divorcie. Não. Não. Por mim, não pode divorciar, é lutar para poder levar as pessoas para crer em Cristo Jesus e ser salvo. Bem, vamos ver também a ideia do pastor José. O seu comentário acerca desta pergunta, pastor. Que conselho daria alguém, se calhar está a dizer que eu sou alguém que, no relacionamento mesmo, eu vou à igreja, mas a minha esposa não vai à igreja. Eu vou à igreja, mas a minha mulher não vai para a igreja. O que eu posso fazer mesmo? Será que eu posso me separar? Pastor, eu quero acreditar que tem casos que posso acreditar que existem casamentos, não é? Que está passando numa crise, não é? Está passando numa crise. Existe se calhar um problema acerca de entendimento, não é? Que conselho o pastor daria para esta pessoa, se calhar está nos acompanhar ali no nosso programa? Vontade, pastor. Amém. É dizer que, para mim também, segundo o pastor aqui acabou deixando alguns conselhos, separar não é resolver. Nesse sentido, separar não é resolver, é lutar para que possa vencer desse. Porque quando nós separamos, nada que nós estamos a fazer, enquanto nós estamos dentro do ministério. Também, a própria pessoa que está dentro da igreja, procurando uma parceira que não é cristã para poder viver juntos, estarem juntos, segundo o que o pastor aqui acabou deixando. Então é dizer assim, primeiro, você tem que orar a Deus para que possa Deus te dar mulher que é temente a Deus. Primeira coisa, temente a Deus. Você tem que pedir a Deus para que possa te dar mulher que é temente a Deus. Primeira coisa, para que algo possa acontecer diferente. Então, quando você dizer que eu preciso de mulher cristã, você vai ter mulher cristã, mas não temente a Deus. Então, nesse sentido, nós vamos ter lá a mulher cristã, mas não temente a Deus. Então, nós precisamos pedir a Deus para que possa dar uma mulher que é temente a Deus. Então, quando nós encontramos uma mulher que é temente a Deus, nós venceremos dessa. Nós vamos sair dessa. Então, para nesse sentido, quando uma pessoa procura uma parceira que não é cristã, então ele depois volta a dizer, para mim, gostaria de me separar dela, ou separar dele, porque nada está a me ajudar. Isso não é resolver. Segundo o conselho do pastor acabou deixando aqui, isso não é resolver. Resolver é você, ou parceiro ou parceira, lutarem, vocês os dois, para poderem sair desse.
para vocês todos estarem no mesmo nível. Para que vocês todos possam estar segundo o que Deus vai colocar em vocês, no vosso relacionamento. Para mim esse meu conselho é esse que eu vou deixar aqui para aquele que não é cristão, casou com mulher que é cristã. Muito obrigado, pastor. Lute, irmão, não se separe por nada. Dizer que esta mulher ou este homem não serve para mim, esta mulher não serve para mim. Irmão, o conselho que os pastores que estão cá no nosso programa hoje, que veio, né, trazer o conhecimento de que um casamento, se há problema no relacionamento, é necessário poder pedir a Deus. Então peça a Deus que tudo vai correr muito bem, né? Já vamos para a reta final do nosso programa. Antes de mais nada, quero desde já poder mostrar um livro que o nosso pastor ele trouxe, não é? Este livro é um livro do apóstolo Jonas, não é? Este livro é um livro muito interessante, né? É um livro muito interessante. É um livro que tem muito conhecimento, né? Tem muito conhecimento. Tem como tema do livro a arte de pastorear, né? Você que deseja comprar este livro, então irá entrar em contato pelo número 846688 ou pode entrar diretamente em contato com o apóstolo Jonas pelo número 8471 53 279. Repito, 8471 53 279. Então ligue você que deseja poder adquirir o livro, não é? Para poder estar em outro nível espiritual, para que tenha conhecimento, vários conhecimentos. Este livro é muito interessante. Para já vou dar últimas considerações. Vou começar por o pastor José. Dizer que, por último, dizer que só agradecer a Deus por esse privilégio de nos convidar, nós estarmos nesse estúdio. Então, é dizer que continue mais, convidar, nós estaremos prontos. É dizer também que você que estava lá nos assistindo, você que estava lá em casa, então busque esses conselhos para que o seu casamento, naquilo que você puder buscar na presença de Deus, ande segundo o plano de Deus. Então, o último conselho é dizer que Deus esteja consigo, e eu não tenho mais nada a dizer, a não ser só agradecer a este Deus por esse tempo que nos cedeu para nós podermos estar nesses estudos. Muito obrigado, pastor José, e vou já o pastor Mael, vou poder finalizar com as últimas considerações. Se deseja saudar alguém que está a acompanhar este momento, pastor, sinta-se à vontade. Muito obrigado. Primeiramente agradecer o estúdio, né? Agradecer a equipe toda e essa iniciativa. Primeiro quero, para os telespectadores, convide mais outras pessoas para poderem assistir este canal. É muito bom para o crescimento deste canal. Se você participar em assistir, vai fazer com que cresça este canal. E agradecer também ao apóstolo Jonas, né, por ter me dado este livro, como eu apresentei aqui. É um livro muito bom, Arte de Pastorear. Eu gostaria que os pastores tivessem. E eu quero terminar aqui e dizer, deixar saudações para a minha esposa, minha linda esposa. Eu sou casado. Uau. Então, e os meus filhos e toda a equipe da igreja que tem me apoiado muito e tem orado por mim. Mas antes eu queria terminar também dizer
dizer acerca do último ponto que nós tocamos. Se posso ter um minuto mais à vontade a mim. Para os que já estão casados, lute para que haja um bom relacionamento com o seu casamento. Busque a paz. Não procure a falha na outra pessoa. Procura fazer feliz a outra pessoa. Se quer ser feliz, faça feliz o seu parceiro. Para os que ainda não casaram, estão a procurar para casar, olha, você ainda está na loja. Ainda tem tempo para você escolher a pessoa certa. Não case porque viu alguém que está a casar. Não case enquanto você não está preparado ou está preparada para casar. Ainda está na loja, então você procura casar com a pessoa que realmente enquadra no seu perfil. Senão, vai dizer que Deus me abandonou enquanto você escolheu errado. Casamento, o problema do casamento está no começo, na escolha. Se escolher errado, vai viver errado. Se escolher bem, vai viver bem. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Assim terminamos com o nosso programa Hora Gospel. Passe bem, tenha boa continuação da semana. Ficamos por aqui, até a próxima.